Mas depois de um tempo, o que ele fez? Ele decidiu quebrar o pescoço de cisne, né, da vidraria, e deixou o quê? Quando ele quebra o pescoço, ele favorece o que? A entrada do ar em volta, onde tem micro-organismos, né, que estão suspensos nesse ar. E aí, quando ele permite a entrada do ar, com o passar dos dias, o que ele observou? Que houve o crescimento de micro-organismos. Ou seja, a tese, né, o experimento de Pasteur favoreceu, né, a teoria da biogênese, ou seja, só pode existir vida a partir de vida pré-existente, tá bom? A gente tem ainda outra teoria, que é a teoria da panspermia, né, que acredita que a vida na Terra veio de outras partes do espaço, né, do universo, acreditando, então, por exemplo, que partículas que deram origem à vida vieram, por exemplo, em meteoros. Esses meteoros se chocaram com o planeta e trouxeram essas partículas desenvolvedoras da vida para o planeta. Tá bom? Então, quem que defende isso aqui? Thénard, Vauquelin e Berzelius, no século XIX, eram os representantes dessa teoria, visto que eles encontraram compostos orgânicos em amostras de meteorito, né? Esses compostos sendo acreditados, né, como compostos que levariam ao desenvolvimento de vida aqui na Terra. A gente tem ainda a teoria de Oparin e Aldani. A teoria de Oparin e Aldani já é uma teoria mais moderna, né? E atualmente ela é a mais amplamente aceita, né, dentro da comunidade científica. O que afirma essa teoria pra gente? Afirma que a atmosfera primitiva da Terra apresentava compostos que vieram a sofrer a ação de raios, os raios que a gente conhece, né? E de radiação ultravioleta, e esses raios e radiação ultravioleta interagindo com esses compostos originaram moléculas simples, mas que foram as moléculas que foram evoluindo ao longo do tempo e deram origem à vida na Terra, né? Então, como eles afirmam que se deu essa transformação? Inicialmente na atmosfera terrestre, só havia metano, hidrogênio, amônia e vapor d'água, tá? E aí o que aconteceu? Essas moléculas, elas se condensaram, né? Houve a condensação do vapor d'água, né? E juntamente com ela, essas moléculas que estavam juntas, suspensas na atmosfera. E a condensação desse vapor d'água e dessas moléculas fez com que desse início ao ciclo das chuvas. Essas moléculas caíram em forma de chuvas na Terra, elas caíam e eram evaporadas pela superfície da Terra, que ainda estava muito aquecida, né, no início do planeta. E aí o que ocorreu? Descargas elétricas e radiação ultravioleta foram responsáveis pela reação desses compostos atmosféricos. E esses compostos geraram o quê? Os primeiros aminoácidos, né? Os aminoácidos, que são as partículas menores das proteínas, né? São as subunidades proteicas. Então, a gente tem que o ciclo das chuvas fez com que esses aminoácidos que estavam presentes na superfície da Terra, que a gente viu, né, provenientes aqui dessa reação da radiação ultravioleta com os raios, com essas moléculas suspensas na atmosfera. Esses aminoácidos suspensos foram responsáveis pela formação das primeiras proteínas, certo? A gente sabe que a proteína é uma molécula fundamental para a existência da vida, né? E aí a gente vai ter que, por último, houve o surgimento dessas moléculas simples, né? Que são chamadas de coacervados. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um esquema de como seriam esses coacervados defendidos por Oparin e Aldani, que foram as moléculas responsáveis pelo surgimento da vida na Terra. A gente tem aqui as proteínas, sendo essas bolinhas brancas, e as moléculas de água se organizando em volta dessas proteínas, formando posteriormente aglomerados de proteínas e de água. E essa grande molécula cheia de proteínas e de moléculas de água é chamada de coacervado, tá bom? Então, esses coacervados, eles eram o quê? Agregados de proteína rodeados por água. E o que eles defendiam? Que posteriormente esses coacervados se tornaram estáveis
e mais complexos e foram se desenvolvendo até gerar vida. Então, gente, a gente viu as principais teorias da existência de vida na Terra, de como essa vida se desenvolveu, como ela surgiu. E a gente vai estudar, gente, as teorias evolucionistas, porque são as teorias mais amplamente defendidas pela ciência. Então, a gente vai aprofundar os nossos estudos nelas um pouco mais agora, tá? Essas teorias, elas... com o conhecimento dos fósseis, da anatomia e da embriologia, elas foram se desenvolvendo cada vez mais e dando explicações cada vez mais científicas para a existência da vida na Terra. Mas o que essas teorias evolucionistas têm em comum? O ponto principal delas é que os organismos sofrem modificações ao longo do tempo, ou seja, esse tempo não é um tempo curto, gente, é milhares de anos, tá? Não sendo, portanto, imutáveis. Então, elas acreditam realmente que a vida ela foi se desenvolvendo, tá? Até existir da forma como existe hoje, se desenvolvendo de organismos mais simples, menos complexos, até organismos mais desenvolvidos, mais complexos. Essas teorias, elas diferem apenas sobre como essas modificações foram ocorrendo com o passar do tempo, tá bom? Então, a primeira teoria evolucionista que a gente vai ver é o lamarckismo, tá? O lamarckismo, ele era defendido por Lamarck, né? Um cientista muito conceituado na época em que viveu, 1744 a 1829, foi uma das primeiras teorias evolucionistas. E ela defendia o que, gente? Basicamente, ela defendia a lei do uso e desuso, tá? E a lei dos caracteres adquiridos. Mas o que afirmava a lei do uso e desuso? Ela afirmava isso aqui, ó, que o desenvolvimento das partes mais utilizadas por um ser vivo, por exemplo, ela defendia que as partes mais utilizadas por esse ser vivo ia se desenvolver. E, em contrapartida, as partes menos utilizadas iam sofrer atrofia, tá? Então, ele dava, por exemplo, como exemplo, o pescoço das girafas. O que ele defendia? Que a girafa precisava pegar folhas em copas altas das árvores, né? Então, essa girafa que inicialmente tinha o pescoço curto, ela foi alongando o seu pescoço com o passar do tempo, de forma a adaptar-se à altura das folhas para a sua alimentação, certo? E ele defendia que essas características adquiridas, elas podiam ser transmitidas aos seus descendentes, tá? Mas onde que estava a falha dessa teoria, gente? A falha estava no seguinte, que as características de um ser, hoje a gente sabe que elas são pré-determinadas pelos genes, né? Então, como que uma girafa tem um gene para pescoço curto e ao longo do tempo esse pescoço vai aumentando? A gente sabe que não é assim que funciona hoje com o desenvolvimento da genética, tá bom? E as características adquiridas não podem